Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados, peneirados. No programa de hoje, eu converso com a Maria Fernanda Estrela e a gente vai falar sobre arte em aquarela. No segundo bloco, eu converso com a Luciana Peixoto e a gente fala sobre o projeto Sala Fechada. E a gente termina o programa dessa semana com o André Tourinho, falando sobre o lançamento do livro Se Fôssemos Cidades. Fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa
experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Maria Fernanda Estrela, ela que é artista, e a gente vai falar um pouquinho sobre arte em aquarela. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda, é um imenso prazer falar com você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Assim, foi muito legal quando a minha mãe me falou que você queria me chamar para vir aqui. Não estou acostumada a fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom, sim. A sua mãe sendo mãe coruja, e Foi. eu acho máximo quando mãe é mãe coruja, quando vó é vó coruja, e a gente responde, né? E eu posso responder de alguma forma essas corujices extremamente positivas. Porque antes de falar com a sua mãe para poder te entrevistar, eu fui lá e cliquei para olhar, afinal de contas, o que que era isso? Quem é essa menina? O que que ela está fazendo? E eu achei as suas telas, os seus desenhos, as suas pinturas, vamos ver como é que a gente vai chamar isso tudo, de uma elas me tranquilizaram. E eu gosto de coisas que têm esse poder. Então, para a gente começar esse bate-papo desconstruindo que entrevista para TV é sério, eu queria que você começasse me contando a sua história. Como é que você começou? Como é que surgiu essa paixão pela arte? E por que a aquarela? Então, a minha história é meio louca, porque na verdade eu tô fazendo faculdade de publicidade na Legal. UCP. Eu já tô terminando, tô no 7º período. E a arte foi uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre gostei desde pequena, sempre fui muito apaixonada, desenho há muito tempo, e aí desde uns 6 anos pra cá, mais ou menos a pandemia, mas não foi por causa da pandemia, antes da pandemia começar eu já queria ir nesse caminho e aprender mais. Eu na época eu queria muito fazer faculdade de arte, depois a vida teve outros planos, né? E aí eu peguei, continuei estudando, fiz vários cursos, alguns online, alguns presenciais. E no início meu foco não era aquarela. Eu, na verdade, odiava aquarela, porque era muito difícil. E a minha experiência, tipo, a minha primeira experiência tinha sido com uns 10 anos, e tinha sido horrível. Foi péssimo, porque uma criança com aquarela é terrível, né? É um negócio que funciona com água. E aí eu tinha ficado traumatizada, falei, nunca mais vou pintar com aquarela. E aí eu voltei a pintar, me encontrei com a aquarela de novo, e aí não parei mais com a aquarela. Fiquei apaixonada. Legal. E aí, nesse contexto, né, assim, você falou aquarela tem essa questão da água. Eu acho que deve ser Uhum. muito difícil, porque eu acho que em algum momento você não controla, mas na verdade você controla. E aí eu queria que você falasse sobre essa experiência, essa segunda experiência. Já que a infância foi traumática, agora como é que está sendo, trabalhar com aquarela? Assim, é muito difícil, porque é uma técnica muito complicada, né? Para quem não conhece, a aquarela é uma técnica que é mais transparente, os pigmentos são mais transparentes, e ela funciona com água, a gente ativa a tinta com a água, e ela funciona em camadas. E por ser transparente, eu não consigo passar muito por cima do que eu fiz. Então, se eu errar, aquilo vai ficar marcado. Claro que se for uma cor mais sutil, mais simples, você tem como resolver, tem como corrigir. Mas normalmente não tem. Se você errar, você tem que começar tudo de novo, dependendo do tipo de erro que aconteceu. Então, assim, é muito desafiador, muito desafiador. Eu estou muito estudando, eu sei que ainda tem muita coisa, assim, para conquistar no caminho, porque é muito difícil. Parece fácil, no início eu achei, não, vai ser tranquilo, assim, eu vou conseguir. Eu achei que na época eu conseguia ir desenvolvendo por conta própria, mas eu percebi que eu precisava ter alguém me instruindo, porque realmente eu estava muito perdida. Mas hoje em dia eu acho que tá um pouco mais tranquilo do que no início. Isso era muito mais apavorante, porque realmente, como você falou, tem coisa que a gente controla, tem coisa que foge de controle, e aí, por exemplo, até o tempo influencia a pintura, né? Porque a água tem que esperar secar. Aí, se tiver muito quente, seca muito rápido. Às vezes não precisa que seque rápido, você quer que demore mesmo. E aí, tem todos esses problemas que você tem que ir vendo ao longo do dia, quando você vai pintar. É bem complexo.
o que te encanta é o desafiador? Porque, salvo engano, você falou essa palavra umas 2 ou 3 vezes. Pior, é porque eu gosto muito da técnica. Ela é uma técnica muito gostosa. É porque o meu problema é que eu sou muito perfeccionista. E Oh, aí a aquarela com perfeccionista é uma coisa que não combina muito, sabe? Porque era pra ser uma coisa mais leve. E a minha maior desafio é conseguir fazer isso, né? Porque eu quero muito perfeito. Mas assim, eu acho que o que me encanta é o resultado, o jeito que funciona. Eu tô tão acostumada, sabe? A lidar com ela. Eu tenho um carinho tão grande já. O desafio acho que acaba me incomodando às vezes, mas a gente tem que passar por cima, né? Faz parte. isso aí. E o que que você gosta de aquarelar nessa vida? Eu gosto muito de planta e pássaro. Eu descobri que plantas com pássaros tem sido uma grande paixão. Eu tenho feito com mais frequência do que eu imaginava, assim. Também faço muito animaizinhos. Gosto muito de desenhar animais, pintar animais, assim, é uma paixão. Eu gosto de tudo que eu posso não ser tão perfeccionista, sabe? Que eu falo que as pessoas gostam muito de pintura de gente. Mas eu falo, se eu errar, é muito mais óbvio que eu errei. Num cachorro, eu posso ser mais livre. Numa planta, eu consigo ser mais livre. E eu gosto dessa liberdade. Com pessoas é um pouco mais difícil, apesar de eu já ter feito pintura com pessoas. Mas não é minha preferência. Entendi. Olha, é engraçado, eu faço a parte da produção de um espetáculo que se chama Um Sarau Imperial, no Museu Imperial. E aí, por conta disso, a gente vai estudando ao longo da vida, né? E a Princesa Isabel fazia muitas aquarelas de animais e de plantas. Então, olha Eu que não sabia coisa. disso. Aí É ela muito interessante, não aquarelava porque sabia. ela estudava botânica, né? Aham. E algumas matérias que eram específicas dos homens e tal, um conceito inovador na época, estava sendo criada para virar a imperatriz do país. E aí tinha aula de botânica e tinha aula de biologia, e aí ela aquarelava depois. As coisas que ela aprendia, existe um acervo muito grande de aquarelas dela. E eu acho o máximo, porque são lindas. E aí você fica imaginando que é uma princesa meio idiota, né? Gente historicamente meio decidiu que não ia gostar do império e tal, não sei o quê. Uhum. E aí ela era uma artista nesse sentido. E, Nossa, eu não tinha e- ideia. então, vale a pena dar uma pesquisada e fazer releituras Uhum. da Princesa Isabel no Uhum. século XXI, né? Uhum. E aí, assim, eu acho que a questão da aquarela tem a delicadeza, tem a imprevisibilidade. Você acha que é isso que também define um pouco a técnica? Ah, sim, assim. Eu acompanho várias pessoas que pintam e eu acho que o mais engraçado da aquarela é que cada um tem uma técnica, cada um faz de jeito. Eu já vi uma pessoa que faz realismo, um realismo absurdo, que eu não sei como é que ela consegue, porque é muito absurdo, porque normalmente se vê mais solto, né? E a principal característica da aquarela é ser solto, mas o que eu tenho percebido é que ela tem muita liberdade para você ter várias formas de se expressar, sabe? Se você quiser um pouco mais realista, você consegue, se quiser um pouco mais solto, você consegue, porque ela permite essa brincadeira, ela é muito mais solta mesmo, que às vezes pode ser um problema, porque você quer uma coisa mais rígida, mas normalmente é bem divertido. Até o momento, as suas pinturas, elas são para você, elas são para a família, elas são para os amigos, ou você já está pensando num próximo passo, numa exposição, em vender, em contratação de materiais específicos? Como é que está isso Não, na sua cabeça? a minha ideia é trabalhar com encomenda, né? As pessoas vêm e pedem alguma coisa específica. Meu foco principal no momento é mais pet, porque é uma coisa que eu domino, é uma coisa que eu já tenho um pouco de experiência, né? E mas por enquanto eu tenho algumas poucas de gente que já me conhece, já sabe meu trabalho há bastante tempo, porque eu comecei a divulgar há pouco tempo, né? Agora eu só tenho mais montado meu portfólio para poder mostrar, mas a minha ideia é trabalhar com encomenda, sim. E aí a ideia de ser uma artista que também é publicitária, a palavra portfólio fica bem estabelecida, né? Fica, fica. O que É, que você já espera? sabe muito bem. O que que você espera da arte? Acho que é muito complexo, assim. Eu sou apaixonada. Apaixonada. Eu
Espero que eu consiga realmente viver disso, porque é uma coisa que eu realmente gosto muito de fazer. Eu sou apaixonada por pintar. Eu gosto de poder pintar para as pessoas, sabe? Que elas gostam de ver, poder ressignificar, sabe? O olhar que você tem para as coisas depois que você começa a pintar elas é muito diferente. É um olhar que eu gosto muito, sabe? Então, acho que eu espero só coisas boas. Legal. Maria Fernanda, queria te agradecer pelo bate-papo. Queria que você dissesse para as pessoas onde elas podem ver o teu trabalho, conhecer mais da tua trajetória, o que você anda fazendo no cotidiano, para quem sabe adquirir uma aquarela sua, para estar mais acompanhando o contexto e o caminhar da tua trajetória. Então, para quem quiser, eu tenho o meu Instagram, né? Que é m.fernanda.estrela. Que lá eu tenho divulgado um pouquinho do meu trabalho que eu tenho feito nos últimos anos. E daqui a pouco vai ter mais novidades, mas ainda estou me ajeitando, principalmente pro final de semestre. Na faculdade é complicado, mas eu estou me esforçando para conseguir montar. Já tem bastante coisa lá e vai ter cada vez mais. Maravilha. Queria te agradecer pelo bate-papo, te desejar sucesso na trajetória como publicitária, que é um mercado tenso, eu sou da comunicação e tal, mas também como artista, que é um mercado mais leve e que às vezes é um mercado que faz valer a pena. Eu, como jornalista, às vezes fico batendo cabeça para bater meta de veiculação de um release, de uma matéria, fecha a pauta e tal. Mas aí, quando eu vou para a produção cultural, sento com os meus artistas, que são seres de outra galáxia e tal, tudo vale mais a pena com ele. Então, sucesso na trajetória de verdade. Muito obrigada. Grande. Muito obrigada. Ó, você aí de casa, fica comigo e vai procurar a Maria Fernanda no Instagram, tá bom? Fica comigo que eu volto rapidinho. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos.
Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Que tal transformar cada ida ao cinema numa experiência ainda melhor? Só no Cinemax, você entra para o clube que recompensa quem ama cinema. Ingressos a partir de R$ 4,00, sessões com ingressos grátis, descontos no combo de pipoca e muito mais benefícios exclusivos. Clube Cinemax. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. A APPO, fundada em 1992, é uma família que se dedica a prestar apoio, cooperação, assistência a pessoas com câncer. A Casa de Apoio é o centro e atende cerca de 30 pessoas e seus acompanhantes na cidade de Petrópolis. Como a equipe multidisciplinar, podemos acreditar no cuidado integral. Junte-se a nós nessa jornada de amor e cuidado. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Luciana Peixoto, ela que é jornalista, empresária e mentora internacional. E a gente vai falar sobre a mentoria, que é internacional, Sala Fechada, Imagem e Essência. Essa aqui é uma experiência online voltada para mulheres que desejam fortalecer posicionamento, comunicação, identidade e imagem visual. A Luciana é criadora do método Alinhare e atua nas áreas de comunicação, consultoria de imagem e desenvolvimento de posicionamento estratégico feminino, reunindo experiências no Brasil e no exterior. Luciana, seja muito bem-vinda, imenso prazer falar com você. Muito obrigada, Carla. Um prazer é meu de estar aqui com você mais uma vez. Já estava com saudade. Que ótimo. Eu que admiro tanto o seu trabalho, acompanho há bastante tempo. É um prazer estar aqui com a sua audiência e falar um pouquinho do meu trabalho e um pouquinho da importância, né, do autocuidado, da autoimagem, para você melhorar a sua autoestima e alcançar também objetivos profissionais. Perfeito. Vamos começar pelo básico. Queria que você me contasse como é que surgiu a ideia de criar a Sala Fechada, Imagem e Essência. Então, Carla, eu tive uma experiência, né? Eu fui chamada para palestrar no ano passado, na verdade já fez um ano, em maio de 2025, em Dubai, para falar sobre a metodologia que eu atendo aqui no Brasil e para as empresárias de lá. Tive o prazer de conhecer a minha parceira da Sala Fechada, que é a Mari Scalil. Ela é brasileira e mora em Dubai há 8 anos e faz esse trabalho também com mulheres.
Mas o bacana é que a gente uniu os nossos atendimentos, porque eu, na parte da consultoria, a gente entende também que tem momentos da mulher que são muito frágeis, que ela passa por diversas situações, e é a correria da nossa vida, a correria do dia a dia, é a tripla jornada, é tomar conta de filho, tomar conta de casa, e tem que, né, empreender, prosperar e se preocupar com muitas coisas. E por muitos momentos a gente dá conta de tudo e acaba esquecendo da gente, esquecendo de se cuidar, esquecendo de ter um tempo para você, para se arrumar melhor, para se olhar de uma maneira especial na frente do espelho, para olhar para dentro de si. E eu cuidei muito dessa parte de imagem, mas tem uma parte lá dentro, na parte de quem é formada na questão da neurociência, que pode, né, estar trabalhando muito mais além. Então, é como se eu cuidasse da parte, né, da imagem, sempre da essência da pessoa, e a Maris vem para trazer ainda mais e somar e um pouco mais além na parte, né, da terapia, da neurociência, da mulher se encontrar realmente com o espelho e se colocar em primeiro lugar, porque ela se fortalecendo, ela consegue muito melhor trabalhar as outras áreas, né, principalmente a área profissional, e dar conta também da sua área pessoal. Então, até relacionamentos interpessoais que você tem com a sua filha, com o seu filho, com o seu marido. Então, é muito mais além da roupa, né? É quem está vestindo a roupa. Perfeito. E aí, a gente manteve contato, né? Desde então, e resolvemos unir as nossas experiências definitivamente, né? Esse é o primeiro pontapé, essa sala fechada, mas vem muitos outros projetos juntas por aí. Em outubro a gente vai estar juntas na imersão presencial. Então, unimos mesmo para poder mudar e transformar a vida da outra pessoa. Que legal. A gente entende, né, que hoje existe uma pressão muito grande sobre a questão da imagem feminina, principalmente nas redes sociais. É tão interessante que, assim, eu sou uma pessoa consideravelmente despreocupada com essa questão de imagem. Eu sempre fui um pouco assim. Então, eu não sou aquela pessoa que me preocupa se a foto ficou muito legal ou se eu estava muito bem na foto, mesmo que eu vá postar, porque eu adoro a sensação de poder olhar o meu feed, e ver tudo que eu vivi, construí e tal, mesmo que a foto não esteja muito boa. Mas, por exemplo, eu tenho uma filha de 24 anos que às vezes ela fala para mim assim: você vai postar essa foto horrorosa, eu não tô bem, eu tô com uma papada, eu tô assim, eu tô assado. E é muito dessa pressão que existe, na maior parte das vezes, sobre nós, mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para como é que é possível se diferenciar, mostrar a sua autenticidade nesse momento em que tem essa pressão tão grande. Então, é uma pergunta muito boa, porque muitas das pessoas confundem muito. Será que eu tenho que estar muito engessada? Será que eu tenho que estar com o cabelo perfeito, com a pele perfeita, né? Com um look extremamente alinhado, assim, alinhado que eu digo engomadinho, eu tenho que estar todo mundo igual? Não, gente, é bem diferente. A Carla tem que ser a Carla. É muito engraçado que eu conheço essa essência dela e eu admiro muito, e eu acho que você não deve nunca perder a sua personalidade. E é exatamente isso, é a gente poder mostrar uma mulher dentro da essência dela, mas que ela não tenha tanta vergonha de falar de si, dos seus objetivos, dos seus sonhos, do seu serviço, do seu trabalho, mas dentro da imagem projetada e da essência dela. É o que hoje muitas pessoas se perdem. É claro que a gente está no momento e o tempo todo conectado, a gente precisa realmente mostrar o nosso trabalho, mas com coerência, com bom senso, né? É claro, a gente precisa de um feed organizado, mas principalmente mostrando quem realmente a Carla é, quem realmente essa pessoa é, mas com bom senso. Muita gente confunde, né? A consultoria de imagem acha que todo mundo vai ficar igual e que você tem que ficar de terno, blazer o tempo todo. Não é. A gente precisa ter
Por exemplo, se eu trabalho e sou personal, eu estou numa academia. Se eu chegar para atender um cliente de terno, vai ser estranho, não vai? Então, a gente tem que ter essa coerência. Quando a gente fala de você se preocupar com a sua autoimagem, é você realmente se olhar no espelho e reconhecer quem você é. Reconhecer quem você é e fazer o básico do autocuidado. Você está aqui comigo, mas você está com o seu batom vermelho, combinando com o seu colar, combinando com o seu óculos, um extremamente feito. O autocuidado é nítido na hora que a gente te vê. Então, é isso que a gente não pode perder. Porque se você se sente bem quando você faz a unha, quando você, às vezes, está com o esmalte descascando. Então, na hora que você tem esse cuidado com você e vai atender, se preocupa em atender o seu cliente dessa forma, você demonstra um cuidado com você. E você, com certeza, o teu cliente do outro lado vai perceber. É essas coisas que a gente precisa se preocupar. É você se preocupar na imagem que você vai atender o teu cliente, com a imagem que você vai oferecer o teu produto. Porque muitas vezes as pessoas confundem, mas imagem humana, Carla. Às vezes você entra numa padaria, você vai ver aquela broa, aquela torta bonita na vitrine, bem cuidada, bem tratada, vai te dar vontade de comer naquele momento. Primeiro, a gente julga e vai com os olhos. Não tem jeito, é humano isso. Quando você entra numa casa, a casa está mais organizada, sua cama bem esticadinha, bem feita, varrida, cheirosa. Até nesses detalhes, a gente se sente melhor. E o seu cérebro, ele percebe isso. Então, quando você levanta, você vai fazer uma atividade física, você penteia o seu cabelo, você toma um banho, o seu dia começa mais, sabe? Ele começa muito mais fortalecido. É esses cuidados que você vai fazendo e sentindo com você no dia a dia que vai transformando a tua autoimagem e você vai se amando mais e vai se olhando no espelho de uma forma mais diferente. A rede social hoje ela é extremamente importante. A gente precisa se preocupar com a limpeza, né, do teu feed, mas mostrar a sua essência. Igual você falou, você está ali, você não quer perder quem é a Carla de verdade. Você está ali mostrando dentro da tua realidade. Mais organizada, mais se preocupando, sim, em ser você. Isso que a gente precisa trazer de volta. É esse atendimento personalizado que a gente precisa trazer de volta. E não andando todo mundo de bege, não andando todo mundo de blazer. A gente trazer essas cores de volta. Você já percebeu que o mundo está assim? Então é isso que a gente precisa se preocupar. Porque senão a gente acaba perdendo a personalidade. E essa não é a ideia. Perfeito. Agora vamos falar especificamente da sala. O que você e sua parceira estão propondo para essa sala fechada? Então, eu venho com a parte da imagem, do comportamento, a parte da comunicação, né, que a gente, na verdade, o método Alinhare, ele é uma junção, uma união de todas as minhas experiências. São mais de 30 anos na moda, né, a parte do comportamento eu desenvolvi. Eu trabalhei numa empresa que tinha mais de 100, 200 funcionários, eu desenvolvi bastante a parte do desenvolvimento humano. Então, de você saber e entender que somos pessoas com perfis comportamentais diferentes e precisamos entender quais são os nossos. Você imagina você entendendo todas as suas qualidades, todos os seus, vamos supor, né, assim, vamos falar do lado sombra, aonde você procrastina mais, aonde você não trabalha a sua escutativa, a alguns momentos você precisa falar não. Você não consegue dar conta do mundo. Você não consegue dar conta de tudo. Então, tem muitas mulheres hoje que elas não saem do lugar porque acabam fazendo tudo para todo mundo e não se coloca ali no primeiro lugar. Então, falar não é necessário. Então, a gente identifica a parte do perfil também comportamental, juntando com a autoimagem, e a gente já tem um trabalho ali mais desenvolvido. Eu vou entrar com essa parte e a parte da comunicação. Se eu tenho alguma timidez, se eu tenho alguma trava de vender o meu trabalho, se eu fico com as mãos, né, palpitando, coração acelerado na hora que eu vou fazer meu pitch de vendas. Então, tem muitas coisas ali que a gente consegue trabalhar e destravar. A Maris, ela tem mais de 17 anos também de experiência na parte da neurociência.
né? E essa parte da internacionalização também. Então, ela traz muito essa experiência dela fora, né, do país, a sua história, e trabalha muito com esse desenvolvimento a mais além ainda. Então, cada uma ali nas suas experiências, né? E vamos trazer dentro dessa sala técnicas para essa empresária aprimorar no seu atendimento, na sua rotina do dia a dia. Vai ser muito legal, e é um investimento que eu falo que é um investimento super barato para a quantidade de conteúdos e dinâmicas que a gente vai trazer ali. Maravilha. E eu acho que vai ser um momento muito especial, e para você, né, que está assistindo a gente, né, se você tiver a oportunidade de estar trabalhando essa parte, né, entender o quanto é importante, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver um bom trabalho, independente da área de atuação que você está. Quem está assistindo a gente, gostou da ideia, quer obter mais informações, como é que pode se comunicar? O meu canal direto, né, mais rápido, é o Instagram, que é super rapidinho de você anotar, eu, Luciana Peixoto. Então vai lá, eu fico todas as informações do trabalho, né? Tem o link lá na bio que você consegue também acessar todos os contatos, até o link direto da sala. Eu trouxe uma condição super especial para você aqui hoje. Só você vai ter aqui, ó, no Comunicação Livre. Você tem que falar que você vai assistir a nossa entrevista, que você vai ter uma condição especial. Então, assim, no valor de um ingresso, você vai convidar mais uma amiga e vocês vão pagar só um ingresso. Então, é uma forma da gente poder incentivar e trazer essa consciência desse autocuidado para você, independente da idade que você está. Tem muitas mulheres hoje, Carla, né, que me procuram para entrarem, voltarem para o mercado de trabalho, fazendo transição de carreira. E mulheres acima de 60 anos. É tão gratificante isso, sabe? Eu tenho uma cliente hoje que ela tem 70 anos. E ela está se reinventando dentro do momento dela, sabe? Fortalecendo o dia a dia dela e fortalecendo o negócio dela através de autoimagem também. Com, assim, testemunhas incríveis. E por muitas vezes a gente acha que não é mais para mim. O mercado hoje não é mais para mim. E tem muita coisa ali que você consegue voltar a trabalhar. A gente vive um momento hoje de muitas oportunidades no online, muitas oportunidades em diversos momentos. Então, independente, né, da onde você esteja, em que local que você está, sempre tem como recomeçar. E sempre começa por você. É verdade. Você falou a respeito da idade, e eu sigo ainda, né, uma influencer digital da terceira ou quarta idade que fatidicamente faleceu há poucos meses, que chamava Dona Estelinha. A Dona Estelinha tinha 96 anos, 96, você imagina, já era para estar super só aposentada. E ela era uma influencer digital falando da vida dela e tal, não sei o quê. E o grande barato dela era passa batom. E aí ela falava assim, tá aborrecida, não sei o quê, passa batom. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, passa batom. E ela vivia de batom vermelho. Então eu adorava a Dona Estelinha dizendo que tinha que passar batom. E eu sempre assistia os vídeos dela, me divertia horrores com ela contando as histórias, até o dia que eu vi um publi dela patrocinado pela Natura. E aí eu fiquei pensando, Dona Estelinha, com 96 anos, tá bombando nas mídias sociais e tá sendo financiada pela Natura, porque passa batom. E aí ela falava assim, agora eu passo batom Natura. E eu achei aquilo um escândalo. O máximo. De case e tal, não sei o quê. E é isso. Não importa a idade, não importa onde, né? Sabendo, se encontrando e sendo feliz. Aí é que o barato funciona, não é verdade? E exatamente. Todo mundo sempre... Eu já passava muito batom, adoro batom vermelho. E aí, desde Dona Estelinha, não sai mais de casa sem meu batom vermelho. E aí, é o poder de autocuidado que modifica. Exatamente. E aí, outro dia desse, eu tava na casa espírita que eu frequento, e aí todo mundo, era de manhã, 7 horas da manhã, e eu tava toda de batom vermelho. E aí eles ficaram brincando comigo. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Passa batom que a vida muda. E a Dona Estelinha lá, com o perfil dela, mudou a minha percepção. E hoje em dia, às vezes, quando eu tô meio borocochô, eu tasco-lhe um batom vermelho,
e segue a vida. Mas é isso. Ana, queria te agradecer imensamente. Muito obrigada. Sempre uma delícia. Você aí entendeu, né? Avisa para a Lu que você assistiu essa entrevista e vai ser leve 2, pague 1. É isso aí, é literalmente leve 2, pague 1. É uma forma da gente incentivar, né, a sua audiência, as pessoas que te seguem também. É uma forma de trazer também a importância, né, do conteúdo que a gente vai passar e o propósito, Carla, sabe? O propósito de fazer o diferente, de trazer, às vezes, essas mulheres que estão se sentindo para baixo, não estão conseguindo se olhar de uma forma com mais amor no espelho, trazer essa autoestima e essa autoimagem de volta. Maravilha, obrigada. Um beijo grande, Lu. Beijo para todos. Obrigada. Você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitroeducação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância.
Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Sabe aquela vontade de se expressar, de se sentir vivo de verdade? No Espaço Cultural Ecoarte, você pode cantar, dançar, praticar yoga e viver um teatro. Tudo isso num ambiente transformador. Mais do que aulas, uma experiência para você se reconectar com quem você é. Venha fazer uma aula experimental. Rua Alencar Lima 35, Edifício Cinda, Sala 1002, 999418832. Vem logo! Meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na Rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque dá para comprar, construir ou reformar imóveis. Para comprar carro, renovar a frota, ter uma moto. Posso usar para intercâmbio, plásticas, viagens e muito mais serviços. Dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Consórcio Demicon. Lógico que dá. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. Profunda com o outro, ou seja, a sombra e a luz, tanto do externo quanto do interno, no ser e na cidade, no ser e no espaço. E aí veio o poema, título do livro, Se Fôssemos Cidades.
Perfeito. Você viveu em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis e atualmente está morando em Belo Horizonte, não é isso? De que Exatamente. forma que essas mudanças de cidade impactaram a sua escrita? Imensamente. Eu nasci e cresci em Salvador, ou seja, uma cidade grande, com milhões de habitantes, mas cada capital, antes de conhecer Petrópolis como residente, não só como apreciador, traz a sua própria realidade. E aí você vai percebendo as nuances, os costumes, os modos de ser. Ontem eu fui ao Shopping Del Rey aqui em Belo Horizonte, e na fila de um churros que eu me permiti ir para adoçar a semana, Justíssimo. uma senhora que nunca me viu puxou uma conversa comigo. Algo que em São Paulo eu não imaginaria quando eu residi lá. E ficamos com uma alta conversa, justamente ela falando como os parentes do Rio são diferentes dela, do interior de Minas. Ou seja, o espaço diz muito sobre nós. Então, fez com que eu visse os Brasis dentro do nosso Brasil. Então, acho que ampliou os horizontes de forma bela, mas também me forçou ao amadurecimento, já que esse processo inevitavelmente nômade começou nos meus 17 anos. E agora os 26, então foi um caminho. Petrópolis ocupa um papel muito importante no material de divulgação do seu lançamento. O que que a cidade imperial despertou artisticamente em você? A cidade imperial, desde a primeira vez que eu conheci, ainda criança, com meus pais, me impactou porque me parece uma cápsula do tempo, realmente. Porque você passeia pelo centro com aquele patrimônio, né, tombado pelo Figueiredo, o ex-presidente, um dos poucos pontos positivos, né, desse período nefasto do nosso país, e perceber que nossa história diz respeito a nós todos. Não é só uma família, a um nome, é um pertencimento histórico nosso, que dialoga com o presente. E de figuras ilustres como Santos Dumont, ou seja, um gênio nosso, e como não devemos abaixar nossa cabeça diante da história nacional, não por um lustrar artificial, mas pelo patrimônio que temos. Eu estava conversando com uma amiga minha, baiana, que agora mora na Califórnia, e os Estados Unidos têm bem menos história do que nós, se compararmos. Durante o período do Império, devido ao café, a nossa economia era a quinta principal do mundo, à frente dos Estados Unidos. Sim. E nessa virada, nós percebemos um descuido, muitas vezes, desse patrimônio em outras cidades. E Petrópolis mostra que viemos, né, a única cidade imperial das Américas, norte, central, do sul. E algo que me fez ver como no presente podemos olhar para trás, sem passadismo, e a segurança incomparável de você poder flanar pelas ruas. E é um prato cheio para um poeta, seja à noite, seja de manhã, em qualquer horário. E ver uma... Eu gosto muito quando a cidade fica um pouco vazia, diferente do período que agora vai surgir da Boa Fest. Sim, E eu sim. posso apreciar as nuances com calma. A Rua do Imperador, as estátuas, os bustos, ler as inscrições, observar realmente como se a cidade fosse minha por um instante, ainda que não Uhum. seja. Então, profundamente marcado, eu vi um Brasil de ontem que me inspira hoje e que continua existindo, né, que continua se renovando. Legal. Você define Petrópolis como cidade point e cidade porto. O que que exatamente essas expressões representam dentro da sua trajetória? Da minha trajetória. Eu estudei na UFRJ e durante esse período eu já comecei a ingressar com muita frequência a Petrópolis, no final de semana, e porque minha mãe passou a residir em Petrópolis e tudo isso. E eu realmente tomava como um fôlego bucólico, porque eu morava na Lapa, no Rio de Janeiro, que é um alto contraste, Sim. e a residência da família fica num centro histórico. Ou seja, esse acesso à natureza que é presente no centro, ou seja, não são só as construções Não. Você levanta um artificiais. pouquinho a cabeça e já vê árvores atrás dos prédios, assim, bem na Rua do Imperador. Exato. E isso é raro. Isso que uma amiga minha comentou, essa Maria Luísa Freitas, já vale mencionar, e que nós somos o Brasil e muitas das vezes não nos damos o trabalho de apreciar isso no nosso dia a dia. E ela me falou, curioso, que nessa realidade da Califórnia, os idosos fazem trilha e é algo normal. E nós nos privamos dessa experiência. Quantas trilhas existem em Petrópolis? Ou seja, quando eu digo que é cidade-porto, porque era um dos poucos momentos em que eu podia desligar os sensores de segurança e realmente caminhar. É algo muito singular, que não é uma cidade micro. Isso é sempre bom de dizer. Não é realidade paralela, interiorana. Eu vejo é uma cidade de médio porte, com calibre em várias áreas, em que eu podia me sentir seguro por um momento.
essa sensação de segurança ela é tão peculiar, né? Quem faz o movimento contrário, ou seja, é petropolitano e frequentemente está no Rio de Janeiro, comete gafes terríveis. Eu era professora universitária, né? Sou professora universitária, mas não estou dando aula no momento, e eu dava aula no Rio, Niterói e São Gonçalo. E aí eu chegava em todos os lugares e eu botava a minha bolsa assim do lado, meio aberta, o celular em algum lugar e virava as costas e ia pegar um café. E aí os professores na sala de professores sempre falavam comigo, que eu era professora de Petrópolis sem noção da realidade. Os meus alunos viviam brigando comigo. Professora, fecha a bolsa. Professora, não anda com o celular carregado na mão. Professora, não usa esse cordão que é muito dourado, todo mundo já sabe que é de ouro. E tal, e não sei o quê. E eu me sentia um extraterrestre no Rio de Janeiro, sabe? De sentar e botar a bolsa na cadeira aqui atrás, balançando como se não houvesse amanhã e tal. E Petrópolis, porque o Petrópolis me educou ao longo da minha vida aqui, petropolitana, sempre quis morar na cidade, me educou a me sentir segura. E aí, quando eu saio desse ambiente de segurança, é um movimento contrário do que você sente, né? Aí é que eu tenho que ligar um alerta que às vezes eu nem sequer tenho capacidade de ligar, porque eu não me acostumei com essa miudeza da vida. E é muito interessante ouvir de você o inverso, né? Então, no Rio, eu sentia essa tensão. Quando chego aqui, eu relaxo. Ao contrário, quando eu saio daqui tão relaxada, às vezes sequer consigo sentir essa tensão, porque não estou... O Petrópolis deseduca os sensores. Ele deseduca os sensores, né? Porque eu morei em Petrópolis de forma contínua, uma viagem ou outra, no máximo, por 2 anos. E, gente, realmente, vai desaquecendo esses sensores. Você chega no lugar e tal. Não é só o petropolitano nativo. Não é só o nativo. Quantas vezes deixei a bolsa na cadeira junto com o celular e fui pegar alguma coisa num balcão e aí todo mundo, né, faz esse cara tipo louca, né, louca desgovernada. Mas é isso. Agora voltando. Mas aquela história, você não está errada. Né? Não. É a realidade. Eu não estou errada, eu não queria estar errada. Né? É essa questão social que a gente não respeita o espaço do outro, né? Mas o livro, vamos voltar para o livro. O livro aborda temas como memória, pertencimento, amor, passagem do tempo e autoconsciência. Existe um eixo central que conecta todos esses assuntos? É uma excelente pergunta. Ou seja, qual é o âmago do coração? E eu fui refletindo que é a busca de sentido. A busca de sentido de tudo isso. Ou seja, de o poema trazer o testemunho de um cenário, de uma situação, de uma sensação, e eu querer de alguma maneira significar aquilo pela forma do poema. Seja o deslumbramento da palavra, dos sons, dos sentidos, seja realmente algo que eu preciso elaborar pelo poema, porque a vida por si própria não supriria. Então me dá um fôlego nesse espaço. Então, realmente, a busca de sentido nessas esferas que integram a vida. Perfeito. A gente está chegando no fim do bate-papo, porque TV é tempo. E aí eu queria te pedir que você falasse sobre o lançamento. Quando, como, onde, para quem? Faz um convitão para todo mundo que está assistindo a gente. Com todo gosto. O lançamento ocorrerá no dia 20 de junho, um sábado, às 17 horas, na ilustre casa de Cláudio de Souza, com a presença do professor Leandro Garcia, que é bem conhecido na cidade, que publicou ano passado o livro Dom Pedro II e a Cultura Hebraica, e a Natália Falati, ilustradora da obra, também estará presente. E eu não queria que fosse só um lançamento, um bate-papo, abrindo também a perguntas do público, e leituras do poema, porque eu sou fãmaço da Adélia Prado, é o que eu aprendi o poema precisa ser vivo, sair do papel. E o poeta conhece com a miudeza da palavra. Então eu quero que seja uma experiência, não só o autógrafo, claro, conhecer você presencialmente, o público e tudo mais. É um prazer. Espero por vocês. Maravilha. Poesia viva. Que delícia. André, queria te agradecer pelo bate-papo. Espero que a gente se encontre no lançamento. Sucesso para o livro, para você e para a jornada. E quem sabe um dia a gente marca um café para deixar o celular em cima da mesa, a bolsa no canto, sem se preocupar em quem vai levar, e levantarmos para pegar um café num balcão de uma cafeteria gostosa de Petrópolis. Porque assim a vida presta mais ainda do que ela já presta normalmente. Excelente ideia. E justamente isso, acho que tudo que você falou é a busca da poesia, desacelerar o tempo também, cristalizar essa camada afetiva das coisas e das interações e do nosso mundo interior que quer dialogar com o do outro, na verdade. Então, a minha ideia. Ótimo, obrigado, um beijo muito grande. Um beijo, muito obrigado. E obrigado por me receber. Isso mesmo, você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo.
Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha gostado dos nossos bate-papos. Eu me diverti horrores gravando cada um deles, cada um com a sua essência, seu diferencial, sua pegada, mas todas as conversas deliciosas. Ah, tem uma coisa, por favor, você que assiste no YouTube, para de pular as propagandas. Você precisa ver quem faz esse programa acontecer. É isso aí mesmo, é um papo aqui entre você e eu do YouTube. E você da TV Petrópolis não vai buscar água. Nada disso, fica comigo. Vai buscar água na propaganda do próximo programa. Combinado? A gente se vê aqui na próxima semana no novo programa. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.